Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Ciências. E vamos para mais uma aulinha. Na aula de hoje, nós iremos estar estudando primeiramente sobre transformações químicas e transformações físicas. Então, trago para vocês essas duas imagens aqui, ó. Aqui é um gelo derretendo e aqui é uma madeira sendo queimada. Então, observem que aqui nós temos as duas matérias, né? Que essas matérias, elas vão sofrer algumas reações, algumas transformações. As duas matérias, elas sofreram algumas transformações. Aqui é o gelo derretendo, né? Então o gelo se transforma em água. E aqui nós temos, fica líquido, né? E aqui nós temos a fogueira, a madeira que está sendo queimada. Então, ela vai se transformar em cinzas. Então, em todas as duas matérias, nos dois casos, elas sofreram alterações. Só que essas alterações que a matéria sofreu nas duas situações, elas não são as mesmas. O que acontece? Nós podemos chamar essas transformações de químicas e transformações físicas. Mas o que seria transformações físicas e o que seria transformações químicas? Nas minhas transformações físicas, não se formam novas substâncias. Então, nas físicas, lembrem, nas físicas elas não vão se transformar em novas substâncias. Já nas químicas, quando elas sofrerem alterações, reações, elas vão formar novas substâncias. Então, a física, nas transformações físicas, a gente não forma novas substâncias. Enquanto que nas químicas, elas vão formar, sim, novas substâncias. Eu quero que é isso que vocês fixem. Na física, elas não vão se transformar em novas substâncias, e nas químicas, elas vão sim se transformar em novas substâncias. Ó. Então, voltando para o primeiro slide. Se eu disse que uma vai se transformar em uma nova substância e a outra não, então vamos analisar. O meu gelo derretendo é uma transformação química ou física? Muito bem, uma transformação física. Por quê? Porque não se transformou em uma nova substância. O que acontece? Que é o gelo aqui. O gelo é a água no estado que? Sólido. E aqui ele se transformou o quê? Quando ele derrete, na água, só que no estado líquido. Houve uma transformação na substância? Não, a água continua sendo a água, ela só mudou de estado. Ela saiu do estado sólido para ir para o estado líquido. Enquanto que aqui na madeira queimando, já é uma transformação química. Por que uma transformação química? Porque há uma transformação, uma alteração na estrutura química da minha matéria. O que acontece? A madeira, ela deixa de ser madeira e ela fica o quê? Cinzas. Então, essa substância, ela se altera. A substância da minha madeira, ela deixa de ser a madeira e passa a ser cinzas durante a transformação química, né? Durante a queima. Então, aqui nós temos uma transformação química, a queima da madeira, e aqui nós temos uma transformação física, a mudança de estado da água. Aqui nós temos essa imagem, é um ferro enferrujado. Então, será que é uma transformação química ou uma transformação física, né? Nós temos esse objeto enferrujado. Nós teremos uma transformação, que é o objeto enferrujado, uma transformação química. Por que, professora, aqui é uma transformação química? Percebam que nós temos um ferro e ao ter contato, quer dizer, contato com o ar atmosférico, né? E o ferro acontece que forma uma nova substância. Que nova substância é essa? O ferrugem. Então, houve alteração no ferro. Ele deixa de ter ferro para ter esse ferrugem. Então, por isso que nós temos uma transformação química em objeto enferrujado. Ocorreu uma reação entre o gás oxigênio, que é o ar, que nós respiramos, e o ferro, originando uma nova substância. Que nova substância foi essa? O ferrugem, foi o que eu falei para vocês. Exemplos. Nós temos o fruto amadurecendo. O fruto amadurecendo também é um exemplo de transformação química. Então, o fruto amadurecendo, seja ele qual for. Perceba que ele vai mudar, sim, a estrutura.
dele a substância. E aqui, nesse caso aqui, ele já está representando essa partezinha aqui que é o que nós chamamos de bolor, né? De tanto que ele já amadureceu. Então, muda assim a substância, o fruto amadurecendo. Qualquer fruto amadurecendo é uma reação química. A queima da madeira também é uma reação química. A queima do papel, porque tudo vai estar se transformando em cinza. Então, vai haver essa mudança. Outro exemplo que eu trago para vocês, a fotossíntese também é um exemplo de reação química. Percebam aqui na minha fotossíntese, ó, como é que ocorre a fotossíntese, só relembrando. O parte principal nós temos, ela recebe que gás carbônico e transforma em gás oxigênio. Então, há sim uma transformação, ela pega o gás carbônico e transforma em gás oxigênio, né? De forma geral, a síntese da fotossíntese é isso, transformar o gás carbônico em gás oxigênio. Então, há sim uma alteração nas substâncias. Então, houve alteração nas substâncias, nós temos exemplos de reações químicas. Um outro exemplo também é um alimento, ele sendo cozido. Se a gente tiver um alimento sendo cozido, ele também vai estar sofrendo. Um bolo também, quando a gente colocar no forno, também vai sofrer uma reação química, porque ele vai estar se alterando, o fermento vai fazer com que ele cresça, então vai estar tendo alteração na sua substância. E o que são transformações químicas? E aí nosso amiguinho vai falar, ó, mudança na composição química dos materiais, formando novas substâncias que antes não existiam. Então, para vocês fixarem bem essa parte de transformações químicas, vai formar novas substâncias que não existiam. Então, forma novas substâncias que não existiam. Então, a queima de qualquer coisa, do papel, da madeira, é uma reação química. O ferrugem no objeto, o bolo também é uma reação química, porque nós temos aquela parte líquida, né, do bolo, e ao entrar no forno, ele vai, né, inchar devido ao fermento e nós vamos ter uma transformação química. E aqui essa imagem eu trago de um vidro quebrado. E um vidro quebrado será uma transformação química ou uma transformação física? Nesse caso, nós temos o meu vidro quebrado, é uma transformação física. Por que uma transformação física? Porque ela não altera a substância, ela não transforma em uma nova substância. O vidro simplesmente está quebrado. Então, seja qualquer vidro, um copo quebrado é uma transformação física, um para-brisa, um espelho também quebrado é uma transformação física, porque ele não houve alteração, não formou novas substâncias. Então, ela é uma transformação física. Vamos para alguns exemplos. Mudança do estado físico. Então, qualquer que seja mudanças de estados físicos, transformações físicas, ela é uma transformação física. Qualquer mudança de estado físico, ela é uma transformação física, porque ela não vai formar nova substância. Aqui nós tínhamos o gelo, a água no estado sólido. Aqui nós temos água no estado líquido e aqui água no estado gasoso, tá? A evaporação. Então, todos os três casos aqui, tanto o gelo derretendo como a água sendo evaporada, nós temos mudança do estado físico, então é uma transformação física. Por exemplo, se eu tiver um arroz cozido, uma água fervendo do meu arroz, vai ser uma transformação física, porque é a água que está fervendo. A água fervendo para fazer o café, então a água fervendo vai ser uma transformação física. Rasgar o papel também é uma transformação física. Eu não formei novas substâncias, simplesmente rasguei o papel, não formou novas substâncias. Então, transformação física. Dissolução do sal na água também é uma transformação física. Bom, já vimos o que eram as transformações química e física, já conceituamos, já vimos a diferença, agora vamos adentrar na parte de separação de misturas. Então, vamos ver como é que nós separamos as nossas misturas. Tanto as misturas homogêneas, quanto as misturas heterogêneas, que nós já estudamos nas aulas anteriores o que é uma mistura homogênea
e o que é uma mistura heterogênea. Agora, nós iremos ver como é que fazemos a separação dessas misturas. Então, vamos começar primeiro com a separação das misturas heterogêneas. Lembrem-se que as misturas heterogêneas nós vamos ter duas ou mais fases visíveis na sua composição. Nós conseguimos separar. Então, lembrem sempre daquele experimento que eu fiz água com óleo. Nós temos uma mistura heterogênea. Então, a primeira técnica de separação da mistura heterogênea que eu vou mostrar para vocês é a filtração. Então, tá aqui um exemplo da filtração. Na filtração, nós iremos estar precisando de um filtro. Tá? Então, ela consiste na utilização de filtros para poder estar retendo outras substâncias. Na separação por filtração, vai ser utilizada em misturas heterogêneas entre sólido e líquido, e sólido e gás. Nós vamos estar utilizando filtração. É o método utilizado para separar misturas heterogêneas, sólido e gás. Um exemplo bem claro que a gente usa no nosso cotidiano de filtração é, por exemplo, quando nós iremos fazer o café. Aquele café, quando nós iremos filtrar o café sendo coado. Então, um exemplo de filtração, nós utilizamos o filtro para poder filtrar. Nós temos o pó do café, que é o sólido, e a água fervente, que é o líquido. Então, nós precisamos filtrar o café. Então, nós temos um caso de separação de mistura sólida com líquido pelo método de filtração. Uma outra separação de mistura heterogênea é a decantação. Na decantação, nós vamos estar utilizando para separar líquido e sólido, ou então líquido e líquido. Líquido sólido ou líquido e líquido. E aqui eu trago esse exemplo para vocês. Aqui nós temos uma água barrenta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a água em repouso, ó. Então, perceba, então, quando eu deixo minha água em repouso, o que acontece? O barro, ele vai lá pro fundo, ó, e a água fica aqui em cima. E aí, é só eu separar, tá vendo? Então, aqui a água já não fica mais, a minha água barrenta vai vir pra cá, pro meu copo. E o sólido, que é a minha terra, o meu barro, fica no fundo. Essa separação é justamente nas misturas heterogêneas do sólido e líquido, e líquido e líquido. Essa separação é de substâncias com base na diferença de densidades entre elas. Então, com base como elas têm diferença de densidade, por isso que uma fica embaixo e a outra fica em cima, tá? Devido à diferença das suas densidades. Então, utilizamos decantação. A próxima separação de misturas que nós iremos ver é a levigação e ventilação. Ambas são para separar, são misturas heterogêneas que separam sólido do sólido. Qual seria a diferença? Aqui nós temos a pessoa lavando o arroz. Esse tipo de separação, ela vai utilizar a água, passa pela mistura, separando o que? As substâncias menos densas das mais densas. Porque todas as duas são sólido. Qual a diferença? Essa daqui, que é a levigação, tá? Pessoa lavando o arroz, o que acontece para separar? Nós vamos estar utilizando a água. Na levigação, vamos utilizar a água que passa pela mistura, separando as substâncias menos densas das mais densas. Que no caso seriam os pozinhos que tivessem de arroz aqui, os pós, para separar. Quando nós lavamos o arroz. Já aqui, que é a minha ventilação, a pessoa soprando as cascas de amendoim, é a ventilação. Já lembrei assim, ventilação de vento. Então, também vai separar a mistura sólido, mas qual é a diferença para a levigação? Ela vai estar utilizando o ar para poder separar as partículas menos densas das mais densas. Só que aqui vai estar utilizando o ar e não a água, enquanto que na levigação vai utilizar a água para separar substâncias mais densas das menos densas. Na ventilação vai estar utilizando o ar para separar substâncias mais densas das menos densas. Ambas
sólido-sólido e são misturas heterogêneas, para separar as minhas misturas heterogêneas. Então, tá aqui o que eu expliquei. Separação de misturas heterogêneas pelo método de separação magnética. Então, o nome já diz, magnética. Nós iremos estar utilizando um magnético, como um ímã, por exemplo, que tem uma propriedade de ímã. Então, trago para vocês, ó, um dos componentes é o magnético. Por exemplo, aqui, ó, o ímã. E aqui eu tenho essa mistura, linhaça de ferro e enxofre. Então, com o meu ímã, ele vai captar a linhaça de ferro e vai ficar apenas o enxofre. Então, essa técnica de separação magnética, ela é um método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólido que um deles tenha a propriedade de ser atraído por ímãs, que foi o que aconteceu nesse exemplo aí, da limalha de ferro. A limalha de ferro e o enxofre. Foi o que aconteceu nesse exemplo, nós utilizamos a separação magnética. Então, vai ser entre sólido e sólido, onde um vai ter a propriedade de ser atraída pelo ímã. Que foi neste caso aqui, foi a limalha de ferro que foi atraída pelo ímã, restando apenas o enxofre. Separação, então, são essas as separações de mistura heterogêneas. Separação de misturas homogêneas. Então, vamos ver agora a separação das minhas misturas homogêneas. Primeiro caso, nós iremos ver a evaporação. E aí, eu trago essa imagem para ilustrar um exemplo de evaporação. Aqui é um sal em tanque de evaporação, um sal de cozinha mesmo, NaCl. O que é que acontece? Vocês sabem que a água do mar, ela contém sal, né? Inclusive, quando nós vamos tomar banho, ela sabe dizer, água salgada, entrou, tá ardendo no meu olho, enfim. Então, ela contém sal. Então, nas salinas, que é o reservatório onde nós colocamos tanque, nas salinas, o que acontece? A água do mar, ela é encaminhada para grandes tanques, que elas vão ficar a céu aberto. O que vai acontecer? A luz solar, ela vai evaporar minha água e vai restar apenas o sal. Então, ela evapora a água e resta o sal. Então, no caso, vai ter uma separação entre líquido e sólido. Então, uma separação de mistura homogênea entre o líquido e o sólido, nós temos a evaporação. E para, como exemplo, eu trago a questão do sal em tanque. Mistura homogênea, sólido e líquido. Destilação. Então, vamos ver o que é a destilação. Então, eu trago aqui para vocês esse exemplo. Misturas homogêneas, destilação. Líquido e sólido, para separar líquido e sólido, e para separar líquido, líquido. Então, tá aqui um exemplo de uma destilação. Processo de destilação. Tá aqui um exemplo do meu processo de destilação. O que acontece? Ele é um método utilizado que vai separar as misturas homogêneas entre sólido e líquido, e líquido e líquido. Esse processo ele vai se basear na diferença existente entre os pontos de ebullição das substâncias que fazem parte da mistura. Então, essa técnica ela pode ser utilizada, por exemplo, para purificar a água. Então, para purificar a água, nós podemos estar utilizando essa técnica de destilação. Então, aqui seria o meu pezinho, a lamparina, porque ele vai estar utilizando, aqui é uma lamparina de álcool, porque nós vamos estar precisando fazer com que a água ela entre em evaporação, para que ela evapore, né? Aqui é a mistura a ser destilada. Esse aqui é o meu balão, ou seja, onde eu coloco a minha mistura. Nós precisamos de ter um termômetro, para que eu tenha um termômetro para ver quando é que ela vai atingir o grau, né, suficiente para que ela comece a evaporar. E aqui vai ser a saída de água. Quando chega aqui, ela vai ser condensada. E aqui vai ter o meu destilado, o meu líquido, né, que vai ser destilado, o material destilado. Então, é isso, turma, do
a questão da separação de misturas. Nós vimos a separação de misturas heterogêneas e a separação de mistura homogênea. Vimos também as transformações químicas e físicas. E com isso nós concluímos o nosso módulo 2. E vou deixar para vocês como atividade, vocês responderem a atividade do livro, página 268 e 269, que é justamente relativa a esse conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Quem não tem livro, não se preocupe, que eu vou estar deixando para vocês disponibilizado as questões no material em PDF. Então, é só vocês responderem. Quem tem um livro, responde no próprio livro. Tá? Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Se cuidem!